Olha, boa noite, obrigado pela atenção de me convidar. Um abraço a todos os amigos da mesa, conheço todos. Saudade do Nelson, que já esteve na minha casa, os demais estão convidados também. A minha preocupação é que não existe uma visão macro de como funciona o mundo. As pessoas acham que tudo que nos cerca é de geração espontânea, não é. Quando o Luiz chegou aqui, quando o Wagner chegou, o Azim, eu, quando nós chegamos aqui, tudo já existia. Porque alguém antes de nós programou o nosso presente. Então, nós vivemos o paradoxo do tempo. Nós vivemos algo que foi formatado antes de nós. A nossa obrigação é fazer o melhor possível com o presente e formatar um futuro de forma adequada. Então, esse é o paradoxo da vida da gente, é um paradoxo do tempo. Pois bem, as pessoas acreditam que a política do seu país é programada nacionalmente. Não. Tudo o que nós vivemos é programado de fora para dentro. Por quê? Se você concorda que existe uma ordem mundial antiga que formatou o que nós estamos vivendo, é porque existe um comando. Não existe ordem sem comando. Né? Agora, rotularam esta conversa de teoria da conspiração. Não é verdade. É a própria conspiração. Eu não quero aqui parecer fantástico para os senhores, mas vamos pensar nos Estados Unidos da América do Norte, que são nossos irmãos, são nossos aliados contra o mal. A América tem problemas também. A América teve problemas seculares com o seu Banco Central. Não é? O Banco Central mandava no país. Aqui no Brasil, eles estão querendo privatizar, aspas, ou pelo menos tornar independente o Banco Central. Pô, mas se a América está há 100 anos lutando contra o Banco Central dela porque é independente, nós vamos fazer a mesma coisa no Brasil? É que isso é uma receita de bolo. Quando você faz um bolo de maçã, ele é igual em qualquer lugar do mundo, depende do cozinheiro. Só que vai maçã, é bolo de maçã. Então, a receita dos governantes mundiais é do governo indireto. Como é que é esse governo indireto? Eles pinçam personagens, alavancam a carreira política dessa gente, financiam, e quando o sujeito ascende ao poder, ele faz o que o seu mestre manda. Aqui no Brasil aconteceu algo inusitado, que foi a eleição do Bolsonaro, que estava tudo programado para continuar a dobradinha PT-PSDB para o governo brasileiro. Eles queriam eleger o Alckmin presidente e ele não teve a menor chance. Né? Até segurar os escândalos do Rodoanel, que agora estão chegando no Serra, né, que eu chamo de Simpson, para que ele pudesse assumir a presidência do Brasil. Então, o objetivo dos governantes indiretos da City de Londres é dominar totalmente a vida das pessoas. E eles usam, nesse intuito de dominação, as ideologias, todas elas, esquerda, direita, todo sectarismo, enfim, tudo que pode dividir a sociedade, até torcida de futebol, eles exploram as diferenças sociais, econômicas, intelectuais, criam problemas de diferenças biológicas que chamam de racismo, que é é inadequado, porque raça tem humano e animal, né? Está aqui o doutor Nelson que pode afiançar. E nós temos aqui problemas de diferenças biológicas, que são exploradas como racismo, absurdamente. Então, eu noto
que nos países que ainda não se autodeterminaram, você tem um primeiro escalão de governo sem conhecimento do funcionamento do mundo. Você tem os agentes conscientes. Então, como é que é a hierarquia de controle do mundo? É o controlador, agentes conscientes, que são alguns da classe política, e os agentes inconscientes, que são os trouxas, né? Eu sou da paz, eu sou ecologista, eu não quero. A Amazônia está pegando fogo. São os inconscientes. Por que eu estou abordando esse assunto? Porque você não pode olhar os personagens que saem no jornal como quem manda no país. Esse Supremo, eles são marionetes. Tanto é que aprovaram a Raposa Serra do Sol. Agora, eu noto naqueles, por exemplo, vamos tratar agora dos nossos generais. É extremamente difícil para um general que chegou ao topo da carreira olhar para trás e falar: o sistema que me alavancou, que me diferenciou e que me trouxe aqui está totalmente errado. É difícil olhar para trás e pensar assim. Então, há necessidade de muito controle psicológico, muita honestidade intelectual para reconhecer que o sistema é inadequado, porque é de fora para dentro. Então, você vê essas tentativas e acertos do governo Bolsonaro, que ele chegou lá sem querer, não é? Sem querer querendo, né? Que foi um esforço conjunto da sociedade com as Forças Armadas que levaram à eleição do Bolsonaro. As Forças Armadas inibiram a fraude, até certo ponto, do Tribunal Eleitoral, que o Bolsonaro já denunciou nos Estados Unidos, que foi roubado aqui nas eleições, né? Mas isso tudo foi adredemente combinado, né? Falaram: olha, se vocês roubarem o Bolsonaro, se ele não foi eleito, vocês vão para a cadeia. A conversa foi nesses termos, né? Agora, a nossa luta é contra um poder invencível que controla o mundo há 1000 anos, desde as cruzadas. Houve a primeira concentração de capital depois da queda do Império Romano pelos cruzados, os templários, que fundaram Portugal em 1143, não é? E o Portugal até hoje é um país templário. Né? Em 65 foi inaugurada a estátua equestre do Gualdim Paz, que foi o último soberano grande comendador da Ordem do Templo, que governava Portugal indiretamente, através da dinastia portuguesa. Ele governava do castelo de Tomar. Não é? Então, isso tudo é uma questão de concentração de poder. Esse poder dos templários, com a Inquisição espanhola, ele foi para a Ilha Britânica. O papado entrou em conflito com Florença e capitais, e a tecnologia do poder de Florença foi para a Inglaterra. Isso é que estruturou o Império Britânico, e que os britânicos passaram a dominar os mares porque foram instruídos pelos templários, que tinham os portulanos. Portugal controlou o mundo junto com a Espanha porque tinha portulanos, e a Inglaterra passou a disputar poder e também com a tecnologia de guerra. Não é que os templários são mestres na guerra, são os senhores da guerra. Não é? Então, o mundo é isso, senhor. Esse capital de Florença e dos templários, que foi concentrado na City de Londres, nunca mais se desconcentrou. Ele continua concentrado e controlando o mundo. Todo mundo fala na China do Ping, não sei o quê. Não. Quem controla a economia da China são as tríades, que originalmente se organizaram em triângulos para combater em forma de guerrilha os manchus, que tomaram o poder das dinastias tradicionais. Ribas, desculpa. Eu vou te interromper aqui,
porque tem uma pergunta muito relevante. Não sei se você está lendo o chat, está lendo o Não, bate-papo? não estou lendo. Não estou, não Pois estou. é, tem um senhor aqui chamado Júlio Pimenta. Eu não quero te colocar como é que a gente chama de calças curtas, mas ele fez uma pergunta aqui muito interessante que eu até tô curioso. Vamos ver. Ele está falando Se assim, tiver a Luiz, minha altura, eu respondo. três linhas. Luiz, como o Dr. Riba vai fazer como candidato ao Plim Plim Sistema para mudar sozinho com seus conceitos e ideologias? Acredito que somente mudando o sistema pode se conseguir algo. E aí ele botou mais adiante. Ele vai ser uma voz no deserto. Não vai? Como é que ele vai resolver isso? A pergunta é essa. Bom, então eu preciso responder. Acontece o É seguinte: uma pergunta danada. não é, não. Eu tenho consciência disso. Quando eu fui convidado pelo grupo do Bolsonaro em São Paulo para me candidatar à prefeitura, eu não estava pensando nisso, porque nem ninguém do meu grupo, em 28 anos, participou do processo político eleitoral, porque nós sabemos do que se trata. Então, eu fiz uma análise e apresentei um relatório dizendo o seguinte: olha, nós temos 34 cartéis criminosos que elegem os prefeitos, aqui na cidade de São Paulo. Praticamente tudo que é fornecido para o governo, ou praticamente todos os serviços prestados, tem envolvimento de cartéis. Então, quando o prefeito é eleito, ele é prisioneiro do ar-condicionado, porque ele é eleito pelo crime. E isso não é novidade, né? Um livro de 1937, um policial no ar, do Hammett, Dashiell Hammett, ele começou o livro assim: a cidade pertence aos políticos, aos policiais e aos criminosos. Hoje não é diferente. Realmente o Pimenta tem razão. Mas eu coloquei, fiz esse relatório e disse o seguinte: eu só aceito disputar se eu tiver apoio de todos os sistemas de segurança que estão envolvidos nessa luta, que sozinho é impossível. Então eu quero, do meu lado, as Forças Armadas, a Polícia Federal, segmentos da Polícia Civil e a Polícia Militar. Tanto que a minha vice, da chapa que está se formando, que nós somos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, a minha vice é coronel da Polícia Militar. Eu estou plenamente consciente que nós vamos enfrentar não um problema administrativo, nós vamos enfrentar a guerra contra o crime. Nós temos que limitar a ação dos cartéis para que sobre dinheiro do povo. Por isso que eu sempre digo que nós temos que devolver São Paulo para o povo, porque São Paulo não é do povo. São Paulo é dos políticos e dos criminosos, que se misturam, que se imbricam nesse processo de poder. E quem perde? É o povo. Não é? O Ministério Público faz vista grossa, porque eu como advogado, nos últimos 20 anos, eu tenho feito diversos requerimentos ao Ministério Público de São Paulo e eles arquivaram todos os procedimentos. Todos os procedimentos foram arquivados. Por quê? Porque o Ministério Público ele é conivente ao poder, tanto que ele só processa o chefe de executivo que sai do poder. Por que, que o secretário do Whitson foi preso e o Whitson continua governador? Por que, que o Cabral só foi preso depois que saiu do governo? Por que, que o Lula só foi preso depois que saiu do governo? Porque são convenientes e sem vergonhas. Tá certo? Eu detesto essa conveniência. Detesto essa conveniência. E só aceitei disputar, ser pré-candidato, talvez candidato, e, se for eleito, assumir essa responsabilidade para enfrentar o crime, senão eu não quero. Para ser prisioneiro do ar-condicionado e trair o povo, não me interessa. Eu nunca fiz isso na minha vida, pô. Então é isso. Eu espero ter esclarecido o Pimenta. Obrigado. Bravíssimo, bravíssimo.
Bravíssimo. Ó, Bravíssimo. muita gente vai falar, pô, você não devia falar isso aí, porque senão você vai abrir o jogo. Mas o jogo está aberto, pô. É, o Porra. jogo tem que ser jogado às claras, principalmente você que é uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa direita, senão jamais eu lhe convidaria para aqui. Muito Muito obrigado. 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 Muito obrigado. Então, eu me alonguei, mas eu precisava explicar o caso, né? Então explica. Senão o cara fala mais um aí que vai Ó, mamar você na você teta e está no tal. tempo regulamentar, mas eu te fiz uma pergunta, então eu vou te dar mais 5 minutos. Vai lá. Ok. Bom, eu estava dizendo que as pessoas que querem mudar, elas têm que se dedicar a saber como funciona o relógio. Não basta saber ver as horas, tá bom? Eu não estou pedindo para ninguém ser relojoeiro, mas vocês têm que saber como funciona o relógio para poder opinar. Tem que saber para que servem aquelas engrenagens, aqueles balancinhos, não é? Tem que saber. O mundo é igualzinho. O que eu vejo de fraqueza no primeiro escalão do nosso país e de outros países é que eles não atentam para a influência internacional indireta através da classe política, da mídia, do empresariado do primeiro escalão, não é? Então, eu quero que vocês gravem isso. Controlador, agentes conscientes e agentes inconscientes. Quando faço palestra em universidades, em organizações militares, na DESG, eu sempre digo o seguinte: o gado da minha fazenda não sabe que tem dono. As pessoas acham que são livres e não são livres. O mundo tem dono, o mundo não é a casa da sogra. Quem manda no mundo é a nobreza europeia no poder. E essa nobreza europeia tem hierarquia a partir das ilhas do Reino Unido, né? E também os principados, e eles têm um controller financeiro, que é o Banco Rothschild, que faz isso para eles há 280 anos. Então, não é um poder inocente. Isso tem mofo do tempo, pessoal. O que nós podemos fazer aqui no Brasil, porque o Brasil é a ambição mundial. Nós temos tudo que o mundo precisa, principalmente comida. Ok? Sem comida, qualquer governo razoavelmente responsável pensa na segurança alimentar. Né? Então, nós temos tudo isso para fornecer. Outro dia, o Dom Bertrand falou com muita sabedoria, ele disse o seguinte, que o Brasil alimenta 1/4 da população mundial. E quem trabalha nisso é o povo brasileiro, que é um povo bom e responsável. O Brasil produz 1/4 dos alimentos para o mundo. Nós garantimos segurança alimentar para a Ásia, para a Europa do Norte no inverno. Eu gosto de repetir que a Europa do Norte não produz leite sem o nosso pellet de casca de laranja, que é o volumoso para o gado de leite. Então, o mundo ele é interdependente, nós temos que nos conscientizar disso. É por isso que o STF, o Congresso Nacional, não tem medo das Forças Armadas, porque eles sabem que tem costa quente lá fora. Eles enfrentam qualquer um dos 11 caras lá, que estão de férias agora, qualquer um deles arrosta os generais. Por quê? Porque eles sabem da costa quente que tem lá fora. Por isso que eles voltaram a Raposa Serra do Sol, que eu requeri ao Comando Militar da Amazônia que fosse instaurado o IPM o ano passado, em razão de fraude antropológica, porque o projeto Radan fotografou que até 1977 não existia índio lá na Raposa Serra do Sol, e eu estou esperando até agora, está engavetado esse IPM. Só que eu requeri por telegrama com cópia e confirmação de entrega. Eu tenho o documento. Isso está engavetado lá pelo Comando da Amazônia. E quem foi que deu essa Raposa Serra do Sol para os caras? Foram os 11 do Supremo Tribunal Federal, que traíram assim tranquilamente. Isso é traição. Isso, senhores, o artigo 142 do Código Penal Militar, ele penaliza a tentativa, não é nem
a concretização do crime. A tentativa de entregar a controle internacional parte do território nacional. E em tempo de guerra, que eu entendo que nós estamos em tempo de guerra, porque a guerra é permanente por todos os meios, não é? Nós estamos em tempo de guerra, isso é penalizado pelo artigo 357 do Código Penal Militar, que prevê pena mínima de 20 para os cúmplices e pena máxima de fuzilamento. Então, esses senhores que estão entregando o interesse nacional para o controle, para a pirataria internacional, eu chamo de pirataria, que são bucaneiros, esses senhores estão arrostando o risco de serem encostados no paredão e fuzilados. Aí eles vão falar, mas o senhor é um advogado, o senhor está defendendo isso. Amigo, traição à pátria é pena máxima, em qualquer país. Pois é, não há. Eu fico pensando o que esses generais acham que o povo tem que esperar. Mas, para ver o seu país sendo dominado por noruegueses, suecos, franceses, tudo lourinho lá na Amazônia, e os comunistas vendendo ao troco de milhões e milhões de dólares. E os generais não fazem porra nenhuma, seus desgraçados. Vocês estão com as armas. Calma, veja. Não, nós temos que convencer. O que é convencer? É vencer junto, com argumentos. Veja, nós temos que pôr na cabeça. Tem um livro muito importante que as pessoas deveriam ler, é encontrado no sebo, da editora Paz e Terra, que chama-se Golpe de Estado. Esse Golpe de Estado é um livro que analisa 280 golpes de Estado no mundo todo, inclusive o de 64. E é uma doutrina. Né? O escritor foi conselheiro da presidência americana para a guerra do Afeganistão. Ele é um sujeito diferente. Eu não me recordo o nome dele, pode ser que eu me recorde durante esse programa. Ele é húngaro naturalizado americano, fala português e tem fazenda no Pará. E é conselheiro do governo americano. Ele diz o seguinte, que sem as Forças Armadas é impossível mudar qualquer situação. Por quê? Nós temos que convencê-los, não brigar com eles. Nós temos que convencê-los por quê? Porque no mundo inteiro, a suposta democracia é mera concessão do poder armado. O Trump é concessão do Pentágono. O Pentágono, ele é o bloco monolítico de poder nacional americano. O Brasil tem problemas, porque quando o Figueiredo entregou a faixa para o Sarney, o alto comando das Forças Armadas deixou de figurar como bloco monolítico de poder nacional. O que nós temos que construir com as Forças Armadas é o imbricamento povo-poder, que eu entendo que seja o bloco monolítico de poder nacional, que é aquele que é o marco de terra que fala, daqui ninguém passa. Porque senão nós continuaremos a ser subservientes ao poder internacional. Agora, falam muito da nossa Constituição, estou encerrando, Luiz, falam muito da nossa Constituição. A Constituição nossa é prolixa e tem alguns artigos de legislação ordinária que podem ser descartados. Nós temos que proceder à desossa da Constituição. Você não precisa nem de uma constituinte, você precisa de uma comissão de juristas, e eu já estou até convocando já o professor Ives Gândara e outros mais, né, que eu conheço, para formar uma comissão para desossar a Constituição. Porque o que é uma Constituição? Não é a palhaçada que o Sarney fez. Porque todas as constituições brasileiras são cópia da de 1824 do Império, que foi outorgada. O problema são aqueles canalhas que estão no STF. Não, eles não são o problema. O problema o nosso alto comando tem que se conscientizar que ele é o concedente do poder. Mas eles não acordam nunca, cara. Eles não Nós não vamos brigar com eles, vamos convencê-los.
Porque Eu não sei, convencer é cara. vencer junto, meu Deus. Eu sei, meu Não querido adianta a amigo. gente brigar, esgarçar, O problema é que que os sem o. comunistas estão, ó. Olha, veja, qualquer ideologia é instrumento de dominação do Reino Unido. Onde é que morreu Karl Marx? Em Londres. Karl Marx não morreu na Áustria, ele morreu em Londres, porque ele nunca trabalhou na vida e usaram a ideologia idiota dele, não é? O capital, usaram para controlar o mundo, jogar o mundo em desgraça. Eles têm, veja, o Brasil no Império, ele era a segunda potência mundial. Maranhão era a quinta potência mundial, que produzia algodão. O Brasil foi jogado. Quando o Marechal Deodoro recebeu uma grana para proclamar a República, o Brasil foi jogado no terceiro mundo. De 1889 até 1967, o Brasil caiu para 46º lugar. Eu sei. E foi repescado para sétimo, Eu com a sei. simples administração dos governos militares, que não foram brilhantes. Foram tão idiotas como a maioria dos governos. Mas agiram Mas com foram honestos. honestidade de princípios, Foram honestos. administraram uma potência brasileira É. e resgataram o Brasil para o sétimo lugar. Agora, nós, desde que o presidente Bolsonaro decrete a intervenção federal, como lhe faculta e determina, olha, o artigo 84, ele faculta e determina ao presidente que ele decrete intervenção quando necessário. Quando é necessário? Quando há subversão dos poderes da República, quando há o desrespeito às instituições, e é o que está ocorrendo faz tempo. Então, veja, o presidente da República, não é que ele pode fazer, ele deve. Se ele não fizer, ele está sujeito às penas do artigo 85 da mesma Constituição, que trata dos crimes de responsabilidade do presidente da República. É tão importante isso que está elencado num artigo da Constituição. Então, no 84 você tem, o presidente tem essas atribuições, mas a atribuição não é uma questão volutiva. Atribuição é obrigação. Deixa eu fazer uma pergunta pertinente. A intervenção militar, ela pode ser feita, não precisa ser feita em todas as esferas. Ela poderia ser feita só na esfera federal, a nível de todas as instituições federais, e deixar as instituições estaduais e municipais sem serem atingidas. Isso é possível? É impossível. Impossível? Estrategicamente impossível, eu explico por quê. Você está tendo nessa pandemia a revolta de 17 governadores que estão politizando e roubando. Estão abusando. Veja, se é uma pandemia, quem teria que coordenar, porque nós temos uma república federativa, quem teria que coordenar o combate à pandemia seria o governo federal. Houve uma insurgência dos governos estaduais. Então, se você decreta, se o presidente decretar a intervenção, como fez no Rio de Janeiro, parcial, só na segurança, o que adiantou? O governador continuou roubando o pezão, não adiantou nada. Mas peraí, me perguntaram aqui, Luiz, pergunta ao doutor Ribas, se houver uma intervenção, ele vai ser o prefeito de São Paulo ou ele vai continuar? Então ele está sendo sincero. Olha, eu prefiro não ser nada do que não ocorrer a intervenção. Tá? Eu não estou pedindo para ser coisa nenhuma. Okay? Bravo, bravíssimo. Eu não estou pedindo emprego aqui, bravíssimo. Não. Tá? Eu estou querendo... Por isso que eu pedi às forças de segurança que me apoiassem na luta contra o crime. Rapaz, você é um homem com uma integridade, integridade invejável. A pessoa abrir mão de tudo isso é porque realmente ama a nossa pátria. Não, mas eu vivo aqui, ué. Quem não cuida do próprio aquário é suicida, né? Tá dando tiro no casco. Então, veja, nós brasileiros
temos que deixar de ser convenientes. O brasileiro é um povo bom, mas não pode ser conveniente. Nós temos que arrostar as coisas. Nós temos que enfrentar. Então, eu quero voltar àquele ponto em que a intervenção tem que ser... Veja, o presidente está obrigado a intervir nos casos descritos no artigo 37, no artigo 1º da Constituição, que trata principalmente do Estado, né? Da concretitude do Estado, e o artigo 37, que é o princípio da liberdade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da literalidade. O que é o princípio da literalidade? A autoridade, o agente público só pode fazer o que está escrito. Nós, do povo, podemos fazer tudo o que não for proibido. Eles não. Eles não têm a liberdade, eles não têm a opção. Por quê? Porque eles exercem o poder delegado pelo povo. Só por isso. Então, o poder do cargo que eles exercem não é deles. Então, é o sujeito que... você está aqui restrito a isso que está escrito. O próprio presidente da República, ele tem as atribuições elencadas no artigo 84 da Constituição. Ele não pode fazer nem mais nem menos do que está escrito ali. Ele não pode. Ele não pode tergiversar, ele não pode escolher novas rotas. O agente público, seja o coveiro ou o presidente da República, ele só pode fazer o que está escrito. E a Constituição é, hierarquicamente, a lei maior. Então, tudo que refugie à Constituição é crime. É crime de responsabilidade. Quando esses governadores se insurgiram contra a coordenação do governo federal no combate à pandemia, eles feriram a lei, eles cometeram todos eles crimes de responsabilidade. Isso não é política. Isso é insurgência. O Brasil, nós não somos Estados Confederados. O Brasil é a República Federativa do Brasil. O presidente é que tem esse poder. O que é presidente? É aquele que determina. É o ordenador de despesas máximo. Vamos falar em termos de empresa? A Constituição é a Convenção do Condomínio Brasil. Quem mora em prédio sabe o que é convenção. Presidente é o ordenador de despesa, é como o CEO de uma empresa. É ele que dá a palavra final em tudo, até que saia do poder. Então, veja, o presidente não precisa negociar nada com ninguém. Ele chega e fala, a lei manda eu fazer isso, eu vou fazer. Se não fizer, põe na cadeia. O que a lei manda o presidente fazer, ele está obrigado a fazer. Ele não pode negociar. Que conversa de vigarista é essa, pô? Se o presidente tem as atribuições do artigo 84, ele não pode escapar dali. É o princípio da literalidade. Ok? Desculpa, eu já falei demais. Não é isso, não. É que você falou uma coisa que eu fico com os negócios entalados na garganta. Este princípio que você falou, eu já ouvi antes, e ele obrigaria o presidente realmente a agir, e ele está vendo, todo mundo está informando o doutor Jair Bolsonaro da situação em que se encontra o país, em que se encontra o povo. Mas ele não age. Nós soubemos que ele foi ameaçado com falta de adesão de algumas pessoas do alto comando. Mas não importa, são algumas, não são todas. Eles não entendem nada de direito, Cruz. Eles não entendem nada. O general entende da arte da guerra. Ele é doutor em ciências bélicas. Ele não é jurista. E o alto comando, desculpe, não está assessorado juridicamente de forma adequada. Mas porque a profissão deles não é essa. Por que ele não chama os homens, não conversa com eles? Olha aqui. Eu não consigo. O Leônidas Pires Gonçalves impulsou o Sarney, que foi um homem que não foi eleito. Agora, o que ele entende de teoria geral do Estado para tomar uma decisão dessa? Aquela ilegitimidade da posse do Sarney causou toda a ilegitimidade que nós estamos vivendo.
Pois é, mas o Desde quando presidente tinha... negociar com crime Olha é só, política? a gente conversou com aquele advogado Marcos Figueiredo, com aquela teoria do Tribunal Constitucional Militar. Mas aquilo é intervenção, pô. Aquilo não é uma Aquilo é intervenção. intervenção. É, O não é. Marcos, o doutor Marcos, eu conheço ele, já conversei Ah. muito com ele. Aqui, a ideia dele limita-se ao tribunal, mas isso aí é uma intervenção. Porque, veja, o Estado, a forma do Estado é cláusula pétrea constitucional. Você não pode criar mais um tribunal. Só com intervenção. Eu achei um Não, pouco... só com intervenção. Agora, você vai intervir de uma vez, pô. Pois é, eu achei aquilo um pouco... Teria que parar o sistema do STF para depois fazer o tribunal. Mas não pode criar tribunal, pô. Doutor, veja, a forma do Estado é cláusula pétrea que só pode mudar através de uma nova Constituição ou de uma intervenção federal. Se o barco está afundando, quem é responsável... Faz o troço direito, não é? Faz o troço direito. Tem que fazer o troço direito. Olha, você é engenheiro. Sim. Direito não é ciência humana, é ciência exata. Porque o direito é lógica pura. Tudo que escapar da lógica não é direito. Mas o STF não obedece essa lógica, né? O STF está fora. Olha, o STF está fora de cogitação. Pois é. O STF é instrumento do poder internacional aqui dentro, pô. Pois é, aí é que tá o problema. Bom, deixa eu passar a palavra agora.